E aí, pessoal, mais um vídeo começando aqui no Energy Channel. Hoje eu recebo o João Souza lá da Icore com novidades aqui para o mercado. João, você sempre está atento ao mercado, ao que acontece, referente a normas, referente à questão de qualidade, segurança principalmente. E eu sei que você está com uma informação fresquinha aí para compartilhar aqui com o Energy Channel em primeira mão. Então, seja bem-vindo e fala para gente o que você está trazendo aqui hoje de informação. Opa, Ricardo, boa tarde. Sempre um prazer estar aqui conversando contigo, né? E grande notícia hoje, né? Foram publicadas duas normas da ABNT relacionadas ao setor fotovoltaico, né? A BNT NBR-EC 61215, parte 1, traço 1, e a BNT NBR-EC 61215, traço 2. O que é que são cada uma, tá? Primeiro eu preciso explicar o que é essa NBR EC 61215. É uma série de normas, tá? A 61215 é uma série que está relacionada à qualidade de módulos fotovoltaicos. Ela tem seis normas, tá? Seis textos. Eu já falei três, né? Mas eu vou falar todos aqui para ficar bem claro o que é que significa essa série. Primeiro que 61215 fala só sobre qualidade. Todas as seis normas dessa série falam sobre qualidade de módulos. 61215, parte um são requisitos gerais de qualidade de módulo. Ah, para um módulo ser de qualidade, ele tem que atender requisito tal, tal, tal. São 21 testes, tá? Só que essa 61215 parte um, ela tem tem subdivisões, né? Ela é separada em parte um, traço 2, traço 3 e traço 4. Cada parte dessa é uma tecnologia. Então a 61215 parte um, traço um é para módulos de silício cristalino, que já abarca mais de 90% dos módulos que a gente tem no nosso mercado. As outras tecnologias é de filme fino, telureto de cádmio, tá? Outras tecnologias que são mais específicas, tá? E tem a parte 2, 61215, parte 2, que fala sobre o procedimento de ensaio. Então, a parte um estabeleceu quais são os requisitos. Para o módulo ser bom, ele tem que atender a tal requisito. A parte 2 vai dizer como você faz o teste e como você vai dizer se passou ou não passou no teste aquele módulo, tá? Então, considerando a série IEC 61215, que é de qualidade, a gente praticamente já tem uma norma brasileira que pega mais de 90% do mercado dos módulos fotovoltaicos. Porque você tem a parte um e a parte 2. A parte um, que é dividida em quatro tecnologias, já está traduzida a parte um traço um, que é módulos de silício cristalino, que é mais de 90% do mercado. Então, agora a gente tem, né, as duas normas publicadas hoje que completam completam não, mas já quase completa todo o portfólio que a gente tem no Brasil hoje, né? Mais de 90%. Bacana, João. Legal, interessante saber isso. E assim, o que o profissional precisa entender com base nessas informações, com essas publicações que foram feitas hoje, o que ele precisa ficar atento? Boa pergunta, Ricardo. Não só o profissional, né, a empresa de instalação precisa saber que existe essa norma, mas também o cliente final, ele precisa saber que existe essa norma, ela já está em vigor, foi publicada hoje, tá? Dia 15 de 10 de 2025. Os fabricantes também precisam, porque para assegurar a segurança e a qualidade dos módulos, é o fabricante que tem que fazer esses ensaios, tirar essas certificações, né? Então, é a cadeia inteira. Eu, como distribuidor, por exemplo, eu preciso garantir que eu estou vendendo módulos que seguem essas normas, tá? Então vamos lá. Um tempo atrás, em 2021,
Eu publiquei um artigo no site da Ecore que falava sobre segurança e qualidade de módulos fotovoltaicos, e basicamente era falando sobre essas duas séries de IEC, de norma internacional. 61215 e a 61730, e expliquei. Tem lá, são 21 ensaios só sobre qualidade, são 32 ensaios só sobre segurança, né, para garantir a segurança dos módulos. A maioria dos bons fabricantes fazem isso, tá? Mas fabricantes não tão bons, eles nem fazem esse ensaio, nem entregam, né? Tanto é que o Brasil hoje, infelizmente, está infestado de módulos fake power, né, que sequer atendem à potência nominal que eles dizem que tem na etiqueta. Potência nominal é só um dos ensaios de qualidade dentre os 21 ensaios que tem, né? Então, se você não consegue nem saber isso, imagina se você saber ou ter alguma segurança de que seu módulo vai durar 25, 30 anos, né? Que é o que busca avaliar os outros ensaios. Então, tem ensaio de diodo de bypass, ensaio de resistência mecânica, enfim, tem vários outros ensaios que deveriam ser feitos e hoje, por exemplo, o Inmetro ele não pede, né? O Inmetro hoje ele está pedindo 5 ensaios, né, para tirar o registro no Inmetro, que é inspeção visual, não assegura, mas é só uma etapa de validação. Ó, passou na inspeção visual, então vamos para os próximos testes. Aí tem teste de resistência de isolamento, que é uma segurança contra choque elétrico, né? Resistência de isolamento em condições de umidade, e tem o determinação da potência máxima, que é saber se a potência do módulo é aquela mesma, tá? Isso até 2022 eram esses quatro testes. Em 2022, com a portaria 140, né, que substituiu a portaria 04, entrou um ensaio a mais, que é a estabilização inicial, que não é exatamente um ensaio para verificar, mas é um ensaio que você faz para poder avançar nos outros ensaios, tá? Então, praticamente não mudou nada de 2011 para cá, né, em termos de critérios de avaliação do Inmetro. Na minha opinião, esses critérios eles não são suficientes, porque pegar 4 ou 5 ensaios, sendo que só de qualidade são 21 e de segurança são 32, deixa muito a desejar, né? E deixa muito a desejar também a fiscalização, porque o ensaio no Inmetro ele não garante nada. O módulo ele ter um número de registro no Inmetro não garante nada, porque como é que funciona a certificação do Inmetro, né? Na verdade, não é o termo correto, não é nem certificação, é um programa de avaliação da conformidade através da autodeclaração do fornecedor. O fornecedor pega 2 amostras de módulos, manda para um laboratório acreditado pelo Inmetro. Esse laboratório faz esses ensaios nessas 2 amostras e faz aqueles 4 ou 5 ensaios de acordo com a portaria do Inmetro. Fez aqueles 4 ou 5 ensaios, o laboratório emite um relatório. O fabricante vai pegar esse relatório, vai colocar lá no sistema do Inmetro para solicitar o registro. Em 2 dias sai o registro, tá? Então, não é feito nenhuma avaliação pelo Inmetro, é uma autodeclaração do fornecedor. Se o fornecedor diz que passou e quer tirar o Inmetro, ele submete. Em 2 dias está lá o número de registro concedido. O problema é que se ele for pego em alguma fiscalização e descobrir que ele declarou que o módulo dele é uma coisa e está vendendo outro, aí ele pode sofrer as sanções previstas lá no regulamento. Só que o grande problema é fazer essas fiscalizações, né? Então, a portaria 04, por exemplo, ela foi publicada lá em 2011. Eu só vi 2 fiscalizações do Inmetro desde então, que foi, inclusive, acho que no ano passado que teve, né? Ano passado e dezembro do ano retrasado. E aí pegou umas 2 ou 3 marcas, né, que estavam vendendo módulos com potência falsificada. Mas é pouco, né? Hoje a gente tem muito, muito módulo falsificado no mercado e deveria ter muito mais fiscalizações. Essas normas,
Elas vão resolver o problema do fake power ou do módulo que não vai durar os 25, 30 anos prometidos? Não vão resolver, mas eles são uma ferramenta a mais para que essas instituições que têm a obrigação de fiscalizar, elas se utilizem dessa norma, né? Dessas normas, no caso. Porque o objetivo da norma não é proibir ou eliminar módulos que estejam em desacordo. É para estabelecer um padrão, para que os módulos, cada um não faça cada módulo de qualquer jeito e entregue qualquer coisa para o mercado. A norma ela só vai padronizar. Cabe ao Inmetro, Procon, Delegacia do Consumidor, esses órgãos de fiscalização, cabe a eles fiscalizar e saber se os produtos que estão sendo vendidos estão dentro daquele padrão. E antes só tinha essas normas internacionais, IEC, não tinha norma brasileira. Aí o que que aconteceu? Em 2021, eu publiquei esse artigo e já sabia, né? Putz, a gente precisa elevar um pouco a régua, né, da qualidade e segurança dos módulos no Brasil. Foi então que eu propus lá na BNT, pelo menos a tradução dessas IECs. Por isso que o nome das normas, elas começam com ABNT, NBR, IEC, e aí que vem a numeração, que é a mesma numeração da IEC. Por quê? É uma tradução. Se fosse uma norma nacional que não fosse somente uma tradução da IEC, elas só seriam ABNT, NBR e provavelmente teriam uma numeração 17 alguma coisa, 16 alguma coisa, né? Que hoje a numeração das normas está 17.000 e alguma coisa, né? Então, essas NBRs que foram publicadas hoje, somadas à NBR que foi publicada no ano passado, né, da 61215, elas são uma tradução da IEC. Ah, João, mas então você está dizendo que a norma não vai mudar nada, não vai melhorar nada? Vamos lá. O Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei, tá? Lei número 8.000 e alguma coisa, eu não vou lembrar de cabeça, mas é uma lei. Ela te diz que os produtos e serviços eles têm que seguir as normas técnicas da ABNT. Então, por isso que ter uma norma brasileira, uma ABNT-NBR, fortalece o setor, né? Ah, as IECs não eram obrigatórias? O pior que eram obrigatórias sim, né? Porque eu tenho uma regulamentação que é a NR10 e regulamentação tem que ser seguida, tá? Tem uma lei que obriga que você siga as regulamentações. E NR10 é uma regulamentação do Ministério do Trabalho. Você tem que seguir também, é obrigatório. E a NR10 está lá escrita que, na ausência ou omissão das normas nacionais, você deve seguir as normas internacionais cabíveis. E no caso, eram as IECs, você já era obrigado a seguir elas, tá? Tanto é que a gente já cansou de falar aqui na Ecore, olha, a gente segue as ECs, tá? Porque não é um negócio opcional. Com todos os módulos que a gente vende, ou até então, segue IEC 61215, IEC 61730, tem os certificados de conformidade no nosso site para provar que realmente seguem, né? Então a gente já caminhava nesse sentido. E a publicação das NBRs é só mais uma etapa para fortalecimento, né, do setor, garantir uma maior segurança no mercado, né? E cabe agora aos consumidores, os clientes finais, exigirem, né, que os módulos tenham essas certificações de conformidade, tanto para as NBRs quanto para as IECs. Porque tem lei e regulamento que obriga que os fabricantes sigam essas normas, né? Então, é um avanço, né? É um avanço, é mais uma etapa. Não vai resolver de cara o problema dos fake power ou dos módulos que se degradam com mais facilidade, mas é uma ferramenta para quem for fiscalizar, já tem algo que já é obrigatório, né? Por exemplo, nada impede que daqui a um tempo o Inmetro ele atualize de novo a sua portaria e talvez
né? Muito provavelmente eles vão pedir mais ensaios, que é aqueles ensaios que estão previstos já em norma nacional. Então, muito provavelmente, numa próxima revisão da portaria do Inmetro, eles peçam os 21 ensaios de qualidade, porque já tem norma brasileira que pede esses 21 ensaios que asseguram a qualidade dos módulos, né? E aí a pergunta que não quer calar, nossa, mas aí vai fazer mais um monte de ensaio, não vai encarecer o valor do produto, porque agora eram 4 ensaios, 5 e vai para 21. Não necessariamente porque os bons fabricantes de módulos eles já faziam todos esses ensaios, tá? Tanto é que eu acabei de falar, né? Todos os módulos que a Ecore vende, desde muito tempo, acho que desde sempre, que eu não estou na Ecore desde sempre, mas eles seguem a IEC 61215 e 61730. Certificados de conformidade estão lá no nosso site, no nosso repositório para download, para conferir, né? Então, nem vai encarecer, porque é algo que os bons fabricantes já adotavam como padrão, né? Seguir essas normas internacionais. E que hoje nós temos as nacionais, que é basicamente uma tradução, né, das internacionais. Então, é um grande passo, né? Estamos quase na metade do caminho, né? Que falta a IEC 61730, parte um e parte 2, que é de segurança, tá? Mas de qualidade, a gente já está praticamente com mais de 90% do mercado coberto por uma norma, uma série de normas nacionais. João, muito legal, cara, muito bacana mesmo. A explicação foi excelente. E assim, lembrando só um ponto aqui, né? Sempre a gente volta para quem está comprando esse módulo. Se o comprador desse módulo, seja ele uma pequena instalação na sua casa, ou uma instalação grande, comercial, né, industrial, se ele não se atentar a isso, ele mesmo está sendo enganado, né? Porque veja, Sim. hoje como você bem falou, tá inundado o mercado de módulos ruins. Tem módulos bons? Tem fabricantes que não abrem mão das certificações, das normas e fazem tudo certinho, né? Assim como tem distribuidor que não está nem aí. E como tem instalador que também não está nem aí. Então, qual é a lógica aqui? A lógica é, se o consumidor souber falar não e entender o quanto isso impacta, primeiro, o bolso dele, se a gente está falando de um produto que não vai durar, ou ele prometeu uma coisa e entrega outra, ele vai ser lesado, ele vai ter que reinvestir, ou ele vai perder o dinheiro do investimento dele. E acho que o ponto mais importante aqui é a segurança, né? Porque se acontecer alguma coisa mais grave, incêndio, alguma coisa, também você vai perder um seguro, você vai perder porque você também fugiu das questões legais ali de olhar o que realmente o módulo tem que ter, como esse módulo tem que chegar aqui no meu telhado, como esse módulo tem que chegar no meu projeto. Então, basicamente, a gente volta para o consumidor aqui um alerta, que é o quê? Se você não se atentar, o barato sai caro. É isso, João. Sim, esse é que é o maior problema, tá? E você que talvez tenha se sentido lesado, me venderam um módulo falsificado, não tem as certificações, você pode entrar, no Procon, Delegacia do Consumidor, esses órgãos que você pode denunciar, né, e tentar recuperar o prejuízo, né? Nem sempre é bom entrar pelas vias judiciais, é mais complicado, é mais difícil, né? Então sempre é melhor prevenir, né? É muito mais barato, né, do que remediar. Então fica essa dica, né? Se o próprio consumidor ele já cobrar isso, né, dos instaladores, os instaladores vão cobrar os distribuidores e os distribuidores vão passar a cobrar os fabricantes. Então, isso é bem importante que aconteça dessa forma, né? Show. Legal, João. Muito obrigado, então, pela sua participação hoje aqui no Energy Channel. Obrigado por compartilhar essas informações tão importantes. E vamos seguir aqui, então, né, com a publicação desse material. E aí, se você quer fazer algum comentário, quer fazer alguma pergunta, fique à vontade para participar dessa postagem aqui que a gente vai fazer no Energy Channel. Um abraço, João, e muito obrigado. Valeu, Ricardo. Eu que agradeço.